Noite a todos. A paz do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar um pouco. Amém? Vamos gerar expectativa. Diga assim, expectativa é um nível de fé. Diga assim, distração, ela é inimiga da unção. Amém? Vamos fechar os olhos. Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, esta noite. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso consolo. Obrigado, Pai, porque você é o que faz todas as coisas em nossas vidas. Obrigado porque você é o marido da viúva. Aleluia, você é o pai da órfã. Obrigado, Espírito Santo, Paracleto. Seja bem-vindo neste lugar. Venha fluir neste lugar. Nós te exaltamos e te bendizemos, Senhor. Só o Senhor é adorado. Jesus, você é o único profeta. Você é o profeta dos profetas, o profeta maior. Nós te invocamos e bendizemos você neste lugar em nossas vidas. Porque sabemos porque tudo o Senhor fez por nós. E hoje nós somos porque o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado porque tudo foi consumado. Obrigado porque tudo foi feito. Obrigado porque por isso nós estamos na graça. Obrigado porque a graça nos assiste. Aleluia, obrigado porque a unção ela é disponível aos santos que nós somos por causa de você. Obrigado. Te exaltamos e te engrandecemos, porque sabemos que você é o pão vivo e que veio em nossas vidas e que nos alimentou. Obrigado, Paracleto, Espírito Santo, ajudador. Você é bem-vindo neste lugar. Você é bem-vindo neste lugar. Você é que nos capacita. Você é que nos edifica. Você é que faz que nós somos direcionados por você. Porque a tua palavra diz que o Espírito de Deus aguarda ansiosamente as manifestações dos filhos de Deus. Te louvamos e te bendizemos por esta noite. Obrigado. Amém. Nessa noite, para mim, é um momento muito especial, além de Deus. E agradecer por tudo que Deus tem feito em minha vida. E por tudo que Deus está fazendo na vida de vocês também. Porque a palavra de Deus diz que se alegar com aqueles que se alegram. E eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo aqui nesta igreja. A obra que Deus tem, ela é contínua. Ela não para. Porque o Espírito de Deus, ele tem a multiforme graça. E isso não tem limites, amado. Você sabia disso? Diga assim, a unção, ela não tem limites. Amém? E eu vim aqui falar para vocês do ofício do profeta. Para que nós temos um pouco da consciência do que é esse ministério. Entre os 5 dons ministeriais. E que cada um vai se identificando. E outros que vão ser. E vão se descobrindo na chamada profética. Esse é o tempo. Deus e a igreja precisam do profeta. O profeta ele está um dos 5 dons para a edificação do corpo de Cristo, dos santos. Quem é santo aqui? E Deus vai fazer grandes coisas. E eu sei que cada um, depois dessa ministração, pessoas vão ser identificadas. E outras vão se levantar na chamada. Porque existe uma unção disponível. A unção profética, ela desperta aquilo que está genuíno por dentro. E vai começar a acontecer, amém? E eu fui descobrir e estudando. E eu achei interessante, buscando um pouco dos originais na palavra. E descobri uma definição muito tremenda do que fala o que é o profeta. Fala assim, o profeta é aquele que produz o futuro da inspiração divina. Ele é o anunciador do reino de Deus. Ele é um atalaia. E atalaia significa sentinela. O verdadeiro profeta, ele não precisa dizer que ele é profeta. As pessoas vão ver que ele é. Porque a unção e o ofício, ele diz. Se você for ver um carteiro, não precisa dizer que ele é carteiro. Ele veste uma roupa azul e amarelo
Mas você sabe que ele é carteiro, ele é um mensageiro. Mesma coisa é o ofício. O ofício é a capacitação de Deus em autoridade daquilo que está em atividade. Vocês estão comigo? E eu queria que vocês abrissem em João capítulo 4. Sobre isso que eu estou falando para vocês. Diga assim, os 5 dons ministeriais, fala. Se completa. Amém? E a gente vai passear um pouco na palavra, amém? Diga assim, a palavra, ela me instrui. Amém? Abre lá em João capítulo 4. Vamos firmar um fundamento, amém? O ensino da palavra, amém? Vocês estão comigo? João capítulo 4 diz assim, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, sem que bem Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. Diga assim, Galiléia. E ele era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, na cidade uma samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, e deram seu filho José. Versículo 6. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte. Diga, Jesus. Por volta da hora sexta. Versículo 7. Visto que veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Versículo 8 diz assim, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana para Jesus, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus, a que te pede, dai-me de beber, e tu, porém, pedirias, e ele te daria água viva. E respondeu ela, versículo 11, Senhor, tu não tens com quem tirar o poço, é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? E Jesus falando, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim os filhos e o seu gado? E afirmou Jesus, quem lhe beber desta água, tornará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der, nela é uma fonte a jorrar de água vida eterna. E versículo 15 diz assim, disse a mulher, Senhor, me dai-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, e nem que precisa vir aqui a buscá-la. E disse Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. E ao que respondeu a mulher, não tenho marido. E replicou Jesus, bem que dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e a esse que agora que tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. E o Senhor disse à mulher, vejo que tu... E a mulher disse a Jesus, vejo que tu és profeta. Essa passagem eu acho tremendo do que fala nessa palavra. Porque você não vê que Jesus começa a falar e que ele é profeta. Mas a evidência daquilo que foi manifestado na vida de Jesus em revelação. Palavra de conhecimento, naquela hora onde ela estava, que era o presente, foi manifestado. Jesus, ele é o maior profeta. Amém? E ela viu, pelo ofício que estava nele naquela hora, que foi manifestado. E ela reconheceu que ele era profeta.
numa palavra de conhecimento. O ofício profético do profeta, ele anda com palavras de conhecimento, que é o presente ou o passado da pessoa, palavra de futuro, sabedoria do futuro, e que se pode depois se manifestar, e discernimento de espírito. Para isso, para a edificação do corpo da igreja. O profeta genuíno, ele vai trazer, conforme ao corpo também da igreja, a direção para aquilo que tem para fazer. E ele é um bom conselheiro. E ele anda por inspiração, através do Espírito. Amém? O profeta genuíno, ele vai conforme aquilo, e ele vai sempre exaltar a palavra. Ele sempre vai exaltar Cristo. Porque ele é a soberania maior. Ele é o nosso referencial. Amém? Porque as coisas que tem para fazer, Deus vai manifestar. Ele é um atalaia. Antigamente, quando o Espírito da antiga aliança ele pairava, o Espírito vinha para três pessoas: sacerdotes, reis e profetas. E dizia que o profeta ele era um visionário, ele era um vidente. Mas hoje nós estamos na nova aliança. E aquilo que o profeta vai falar também vai testificar dentro de você, porque o Espírito habita dentro de você. Mas, na vida dele, no carro-chefe do ofício, ele anda na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, falando do seu futuro e no discernimento de espírito. Amém? A gente vai navegar um pouco para estudar e trazer fundamento, para que você comece a se familiarizar com o ofício do profeta. Porque eu sei que palavras vão começar a despertar dentro de você. Uma palavra debaixo da unção do Espírito muda a sua vida e o seu destino. E pessoas que vão ser evidenciadas por isso. Porque a unção está fluindo neste lugar. Existe uma unção ambiente, amém? Aleluia! Vocês se alegram com isso? Vou beber um pouquinho de água, amém? Aleluia. E naquele momento, nessa passagem que a gente viu em João, eu acho tremendo sobre isso. Jesus falou debaixo da palavra de conhecimento, no momento da situação presente daquela mulher samaritana. E ela viu que ele era profeta. Amém? Aleluia. Eu queria que vocês abrissem Atos capítulo 21. As coisas não estão ficando mais da mesma forma, amém? Aleluia. E eu estudando, e eu vi algo que foi interessante, eu anotei. Estudando também outras Bíblias, e vi assim, vi na palavra de conhecimento, né? Naquela situação presente, aonde aquela mulher samaritana se encontrava. A vida do profeta evidencia mais em sua chamada, que é a palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito. Isso evidencia a vida dele. Ele é equipado através do ofício que está na vida dele, fluindo com frequência, sendo seu carro-chefe. Porque todos podem profetizar, mas isso não quer dizer que ela é profeta. Você está entendendo? Pode vir até com palavras de conhecimento, porque o Espírito está dentro. Mas a vida do profeta é fluente na vida dele. Palavras de sabedoria, de conhecimento e discernimento de espírito. Às vezes você pode ver um médico de uma certa forma, mas cada médico ele tem uma especialidade. Você está entendendo? Cardiologista ele sabe o coração. E aí vamos para outros. Mas eu estou falando dos ofícios. Eu estou botando uma forma natural para que venha ensinamento dentro de você. Você está entendendo? E do profeta, ele vem isso. Uma vez eu estava estudando
lendo um livro, estudando ele, e eu achei interessante ele falar dos ciclos dois ministeriais. Porque a forma dos ciclos dois ministeriais, a gente leva como da mão. O apóstolo, ele toca nos cinco, nos quadros que estão aqui, um dele. O evangelista é esse dedo aqui maior, porque ele vai evangelizar onde quase ninguém vai. E se você botar um evangelista, eu acho interessante por causa da unção que está na vida dele. Uma pessoa pode fazer um apelo, mas quando ele chama o apelo, vem várias pessoas. E ele flui nos dons de curas e de milagres. O mestre, o pastor, é esse dedo aqui. E ele é casado com a noiva de Cristo. Amém? E ele é aquele pai, ele apacenta. Ele aconselha as suas ovelhas. É o verdadeiro pai espiritual. E que quando a pessoa chega com certos tipos de problemas, já entra naquela capa aplacentadora, por causa da unção que está na vida dele, e ela consegue totalmente desabafar tudo que está na vida dela, sem precisar fazer nada, porque é um verdadeiro pai. O mestre é esse dedo menor. Vai aqui na orelha, em qualquer buraco. Por quê? Porque a forma do ensinamento que ele traz, o mestre. Ele ensina de uma forma como ninguém ensina. Né, Johnny? Ele ensina de uma forma de maestria que ninguém pode fazer mais. Ele pega um versículo e começa, aleluia, desfazer ele de vários ensinos. E de várias facetas. Em uma só vez, em um simples versículo. Mas o profeta, ele fala o que tem para falar, conforme a palavra de Deus, na verdade. O profeta, ele vem para exortar, edificar e consolar. O profeta verdadeiro, ele sempre vai falar a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. É da forma desse princípio que tem que fazer. E nós sabemos por causa disso, porque se completa. E o apóstolo, ele vai e toca nos cinco. Mas o apóstolo é um verdadeiro construtor. Aonde ele chega no lugar, ele sabe como vai fazer a igreja construir. Aonde tem que fazer o departamento. Quem vai fazer parte da liderança. Ele tem um olho clínico dentro da igreja. Cada dom ministerial tem uma unção específica por cada um do ofício. E ele se completa. Amém? E a gente vai ver um pouco do ofício do profeta. Amém? E a palavra de conhecimento é a revelação atualmente presente na vida da pessoa, que é um dom espiritual. É uma revelação sobrenatural pelo Espírito, no qual concerne pessoas, lugares ou coisas, presente ou passado. Amém? Na vida da pessoa. Vamos lá abrir Atos capítulo 21. Vamos ler, vamos estudar um pouco a palavra. Amém? E diz assim, capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando ali alguns dias, desceu de Judéia um profeta chamado Ágapo. Diga, Ágapo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando um com ele os próprios pés e mãos. E declarou, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e te entregarão nas mãos dos gentios. Amém? O profeta Ágapo falou para Paulo, dizendo, quando você for, aleluia, glória a Deus, para a cidade, eles vão fazer isso com você. Ele começou a dobrar o cinto. Mas ele não falou, querendo influenciar Paulo, não vá, não deixe de ir para essa cidade, porque vão fazer isso. Não. Ele só trouxe uma palavra de conhecimento, através da revelação dela, e disse, vão fazer isso com você naquela cidade. Mas ele não proibiu.
O profeta verdadeiro, ele não pode ser manipulador. Ele sempre tem que estar baseado na palavra. Você está entendendo? De qualquer coisa, fique com a palavra. Mas ele não pode ser manipulador. O genuíno não. Amém? E Ágapo falou para ele e disse: tudo que vai acontecer com você lá vai ser dessa forma. Você está entendendo? Ele trouxe a palavra de conhecimento no momento presente, onde Paulo ia fazer a obra naquela cidade. E ele falou a verdade. Ágapo, ele poderia até ocultar isso ou omitir, mas ele falou a verdade. O profeta genuíno, ele vai fazer isso. Ele vai falar a verdade. Do que ele vai ter que dizer conforme a palavra. Porque a verdade, ela liberta. O profeta, ele direciona. Ele faz com que, às vezes, algo que você não está vendo, ele pode ver. Ele tem um olho mais clínico, mais sensível. Mas sempre ele vai andar por inspiração. Ele sempre vai ter que ser instruído conforme a palavra. Porque ele tem que estar cheio da palavra. Porque quando vier a inspiração, ele tem que falar algo conforme baseado na palavra. Através da palavra revelada, através do Espírito. Ele sempre tem que estar cheio. Porque aí vai vir palavras de conhecimento. Palavras de sabedoria do seu futuro. E vai discernir no Espírito. E isso vai vir vem na vida dele. Amém? Vocês estão sendo edificados? Aleluia. E como foi falada a palavra de sabedoria, é a palavra que fala do seu futuro. Amém? A gente vai ver isso na palavra, amém? Abre lá 1 Samuel. Aleluia. Capítulo 16. Vamos lá. E eu queria edificar a vida de vocês. E que você que quer se edificar, é bom você ler alguns livros também que falam sobre o ofício do ministério do profeta. Existe um livro muito bom, eu estudo muito ele, várias vezes. É meu livro de cabeceira. E é o Ministério do Profeta de Kenneth Reagan. Fala muito sobre isso. Também tem um livro, Eu Creio em Visões, de Kenneth Reagan. E também tem os 7 passos da profecia. Como julgar a profecia. Porque ele traz na revelação da palavra, ele traz também na instrução da palavra. Amém? Na sã doutrina, firmando você para aquilo que vem na revelação. Amém? Conforme a palavra. Amém? Abre lá 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 1 diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá que matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho, disse, e vem para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e tu mostrarás que há de fazer a ungir-me o que Deus designar. Versículo 4. Fez porque dissera o Senhor, e veio a Belém. Saiu-lhe ao encontro dos anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: O que é de paz e da tua vinda? E respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificando-os e vindo comigo em sacrifício. Santificou ele Jessé e os seus filhos e o convidou para sacrifício. Versículo 6 diz assim: E sucedeu que entre eles viu Eliabe e disse consigo: Certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, o Senhor dizendo a ele, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor vê o exterior, e porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab
e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar, versículo 10, a Jessé e aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes também. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço, que está aplacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda, chama-lo, pois não acertaremos a mesa sem que ele venha. Amém? Versículo 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo a entrar. E era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse ao Senhor: levanta-te, unge-o, pois é este. Amém? Essa passagem aqui eu acho tremenda. Samuel foi para a casa de Jessé ungir Davi. E na revelação em que ele teve com Deus, houve palavras de sabedoria. Por quê? Porque futuramente ele ia ser o rei de Israel. Depois de muito tempo na nação de Israel. A palavra de sabedoria, ela faz isso. O ofício profético, a pessoa pode estar aqui, o profeta, e de repente olhar para o pastor Wagner e dizer: Wagner, espera um bom tempo e que você vai viajar para o Japão. E até mesmo ele pode ficar um pouco amedrontado. Calma, não estou dizendo que você vai. Estou dando um exemplo para que você comece a entender e se identificar. Amém? E ele faz amém. Eu não vou para o Japão, mas o Senhor sabe. E ele coloca lá na prateleira. Amém? E ele descansa. Pode ser que seja 1 ano, 2, 1 mês, 1 semana. E vai se cumprir. Mas a palavra profética foi no reino espiritual e trouxe a existência. Mas ele tem que crer. Amém? Tem que misturar com fé. Amém? Porque sem fé, vai bater e vai voltar. E tudo é possível aquele que... Eu não escutei. Aquele que... Amém? Ela tem isso. Se você tiver um coração, aleluia, dócil para receber, as coisas vão acontecer. A velocidade será maior. Porque as coisas vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Deus. Amém? Aleluia. E o profeta, ele anda no discernimento de espírito. Amém? Diga assim, discernimento de espírito. E eu fui descobrindo os originais, estudando na palavra também. E diz assim: discernimento de espírito é uma habilidade sobrenatural de entender a situação espiritual, discernindo um reino espiritual ao mundo físico em que vivemos. Amém? Diga assim, porque eu sou espiritual. Diga assim, o Espírito Santo, ele capacita. E ele habita dentro de mim. E ele fala comigo. Amém? E ele diz assim, e pode discernir nos seguintes aspectos: situação ambiente, visão aberta, amém? E sonhos. Tem gente que já se identificou aí. Em sonhos, né? Amém. Aleluia. E a gente vai ver exemplos, amém? Na palavra. Vamos lá no discernimento ambiente. Eu queria que vocês abrissem em Atos capítulo 13. Vocês estão sendo instruídos? Aleluia. Atos capítulo 13, versículo, aleluia, 4.
Eu espero você. Amém? Diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, a qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim interpreta o seu nome, procurando afastar-se da fé. Procurso. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito, fixando os olhos dele, disse: o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, o inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sob ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por muito tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele uma névoa de escuridade, andando pela roda, e procurava a quem guiaste pela mão. Paulo, neste momento, nesta passagem, você nota aqui que ele, aleluia, ele teve o discernimento de espírito naquela hora. Ele viu que este homem mágico estava andando no espírito de engano. E ele discerniu na mesma hora, no ambiente que ele estava naquele momento, naquela cidade. O profeta ele sempre vai andar nisso. É mais aguçado na vida dele. Você pode às vezes entrar num lugar, mas o profeta ele sempre vai olhar e vai discernir algo que está em volta, espiritualmente. A visão dele é mais ampla, é mais aguçada. Ele vai sentir aonde tem que ficar, aonde tem que ir, mas também ele vai saber o que está acontecendo, porque ele tem uma visão espiritual. Ele vai discernir o que está acontecendo. Ele tem um olho mais clínico, é mais aguçado. Uma vez eu estava conversando com um homem de Deus, Herênio, todos conhecem aqui, e a gente trocando algumas figurinhas, a gente conversando muito. A gente começou a falar: Júnior, tem lugares que eu não fico muito tempo. Ele falando. Quem conhece a Herênio aqui, ele anda com 340 volts, né? Ele é virado. E ele falando assim: eu não fico em qualquer lugar, eu já sei logo o ambiente como está, eu não fico. Isso é o quê? O discernimento do espírito. Ambiente. É uma das facetas do ofício do profeta que faz isso. Você está entendendo? Eu estou falando porque você vai se identificar. E que pessoas aqui que têm essa chamada e vão ser levantadas hoje. Amém? Porque o corpo da igreja, a igreja, ela precisa. Estamos vivendo nos tempos dos últimos proféticos. Todas as profecias estão se cumprindo. E Deus está fazendo grandes coisas. E está precisando dos profetas desta última geração. Eu recebi um e-mail uma vez e que juntou Billy Graham, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, e eles falaram unanimemente nessa reunião que estamos vivendo os últimos do avivamento. O relógio profético está correndo para o que Deus quer fazer nessa geração. Billy Graham disse que está com 95 anos e ele disse algo que foi profundo, que marcou meu coração. Ele disse assim: eu não sei se antes de morrer, eu acho que Jesus já vai voltar. Não estamos mais da mesma forma. O tempo já está correndo. As coisas que Deus quer realizar na sua vida é de uma trajetória muito maior do que você possa imaginar. Eu vejo no meu espírito que a igreja brasileira, aleluia, está entrando num nível de maturidade para pegar essa unção e andar neste avivamento. É o tempo. Amém?
Porque vai ter coisas em que você vai fazer, eu não posso fazer. E que você pode realizar. Esse é o tempo. Não podemos mais parar. Chegou a hora de quebrarmos recordes. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Lucas. Capítulo 8. Aleluia. Obrigado, Pai. Te exaltamos, Pai das luzes. Lucas capítulo 8. Obrigado por essa unção, Senhor. Ela é tangível neste lugar. Aleluia. Eu estou colocando o fundamento dentro de você, amém? Para que você comece a se identificar e a entender. Amém? Esse dom ministerial, esse ministério do profeta. O ofício do profeta. E Lucas capítulo 8 diz assim, versículo 49, vamos lá. É outro exemplo também do discernimento ambiente, amém? E diz assim, fala ele ainda quando vejo uma pessoa de casa da chefe da sinagoga, dizendo que sua filha já estava morta. E não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, e disse, não temas, crê somente que ela será salva. E tendo chegado a casa, e a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. Diga assim, Pedro, João e Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina. Versículo 52 diz assim, todos choravam e pranteavam. Prantear quer dizer que é muito mais do que choro, viu? Quer dizer também forma de choro compassivo de desespero. Amém? Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Amém? E eles riram dele, de Jesus. Porém sabiam que ela estava morta. E entrando ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. E voltou o espírito, e ela imediatamente se levantou. E mandou que desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Mas ele se advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Mas eu quero que vocês dá um pulo lá no versículo 51. E aí, esse versículo é chave. Amém? Tendo chegado a casa, ninguém partiu permitindo que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. Nesse momento aqui, se você notar, Jesus não deixou que os outros entrassem. Jesus, ele discerniu naquele momento que era Talita. Amém? Que ela que ressuscitou. E que Jesus impediu os outros que não entrassem. Por quê? Jesus discerniu. Porque a incredulidade do povo podia impedir um milagre. No momento que ele entrou naquela casa, ele teve o discernimento ambiente e ele viu, pelo Espírito, dentro dele, que prescutava, ele viu que não podia deixar o resto do pessoal, porque não estava conforme no nível de fé deles. Ele teve que separar, venha João, Tiago e Pedro, porque sabia que o milagre ia acontecer. O discernimento que o profeta tem é esse, é o ambiente. Ele vai entrar às vezes num lugar e ele vai discernir como é que ele está no lugar. É como se fosse um radar, um GPS, vamos dizer assim. É aguçado na vida dele nisso por causa do ofício. Mas o Espírito pode falar para você também. Mas na forma que o profeta vê, é mais aguçado por causa do ofício dele. Amém? Por isso que se completa. O profeta também ele é conselheiro. Às vezes ele pode dar um bom conselho. Mas todos nós temos um conselho maior que é o Espírito Santo, amém? Que habita dentro de nós. Ele te aconselha.
Você também não pode pegar o profeta e ficar feito ele como um guru. Não pode. Porque o Espírito também habita dentro de você. O profeta vai falar coisas que vai testificar dentro de você, porque o Espírito já habita dentro de você. Só que dentro do ofício dele, o carro-chefe é isso. Como nós falamos aqui, ele vai andar com palavras de sabedoria e de conhecimento. E de discernimento de Espírito. Porque faz parte, amém, do ofício. Vocês estão comigo? Eu vou frisar muito isso porque eu estou vendo uma forma muito grande de ensino e o profeta também é do ensino da palavra. Para que comece a trazer alicerces dentro de você. Para que você não se instrua qualquer vento de doutrina. Amém? Aleluia! Vocês se alegram com isso? Amém? Aleluia! E uma das formas também do discernimento de espírito é a visão aberta. Amém? Se você for ler o livro de Ken Ferreira, ele fala muito. Era bom que você comprasse, para você se identificar, como eu falei. Eu creio em visões. Esse livro é muito tremendo. Ele fala muito sobre isso e a parte da vida ministerial de Ken Ferreira. E era bom que você comprasse. E o que é visão aberta? Você pode perguntar. A visão aberta é uma habilidade sobrenatural. Amém? Um dom espiritual vendo. O profeta ele consegue ver num reino espiritual para um fim proveitoso de uma determinada situação. Tudo que você vê e que o profeta vai fazer, com palavras de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espírito, de visão aberta, tem que ter um fim proveitoso. O profeta ele tem que dar de uma forma muito clara para passar a mensagem, para que não cause confusão. Amém? Por isso que às vezes ele é um bom conselheiro. E uma das habilidades também do discernimento de espírito é a visão aberta. Amém? Abre lá em 2 Reis. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Uma vez eu estava conversando com o Gilson Lima, na época que ele estava vivo. E ele falou algo, Júnior, quando você for falar algo, sempre se lembre, vá no ensino da palavra. Para que você comece a botar fundamentos nas pessoas. Para que venha clareza e entendimento, até mesmo para a pessoa receber essa palavra. Porque isso constrói. Eu recebi isso com muita mansidão. E em 2 Reis, capítulo 6, a gente vai navegar um pouco na palavra hoje, amém? Diga assim, a palavra, ela me salva. Diga assim, a palavra, ela me constrói. Amém? Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: disseram os discípulos dos profetas Eliseu, eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Versículo 2, vamos, pois, até Jordão, tomamos de lá, e cada um de nós uma viga, e construímos um lugar que habitamos. Respondendo ele, ide. Disse um, serve-te, ireis. Com os teus servos ele tomou, e eu irei. Versículo 4, ele diz assim, foi com eles chegados a Jordão, cortaram a madeira, e sucedeu que um deles derribava a um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse, ai meu senhor. E ele disse, por quê? O que foi? Ele disse, porque era emprestado. Versículo 6, ele diz assim, perguntou o homem de Deus, aonde caiu? E mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro, ou o machado. Amém?
Diga assim, a palavra profética, ela traz e ela faz milagres. Amém? E disse assim, levanta-se, e estendeu pela mão e o tomou. E o rei da Síria fez a guerra de Israel. E o conselho com seus oficiais, e disse em tal lugar, estará lá o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Amém? O exército sírio queria pegar eles. Amém? E o rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus falara, e tinha avisado, e assim salvou não uma e nem duas. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os teus servos e disse, não me fareis saber que todos é pelo rei de Israel? E respondeu os seus servos, ninguém, ó rei, o meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber que o rei de Israel, as palavras que falavas da tua câmara te duvido. Versículo 13 diz assim, e disse, ide e vai com ele, para que mande prendê-lo. E foi dito isto, eis que está em Dotã, aonde eles estavam. Amém? Versículo 14 diz assim, então enviou para ali cavalos, carros fortes e tropas. O rei da Síria mandou para eles. Amém? E chegaram da noite e cercaram a cidade. Diga, cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saindo, eis que a tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço disse, ai meu senhor, o que faremos? E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Amém? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos e que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogos ao redor de Eliseu. Aleluia! Isso é uma das passagens de visão aberta. No momento que o rei da Síria queria pegar eles, levantando um grande exército, querendo matá-lo, o homem estava vendo da forma natural, mas Eliseu lhe confiava no Deus que ele servia. E no momento que ele orou, depois ele teve uma visão aberta. Por que isso? Porque há um fim proveitoso. Uma vez eu estava lendo um dos livros de Kenneth Hagin, ele falou algo. Ele disse que estava numa igreja e estava lá ministrando e ele teve uma visão. Diga assim, visão aberta. Diga assim, visão aberta é para um fim proveitoso. E nessa visão ele disse que viu um grande macaco em cima da igreja. E ele disse que queria ministrar e havia um grande peso naquele momento. Mas quando ele teve a visão, ele repreendeu aquele demônio, o demônio saiu. Diz que nunca foi um poder tão manifestado naquela hora, naquele tempo. Porque ele teve uma visão aberta. A visão aberta ela tem um fim proveitoso. Há uma finalidade para isso. Deus ele não vai mostrar nada à toa. Não é perca de tempo. Tem que ter um fim proveitoso. Você está entendendo? Porque se Deus mostra e ele capacita, é porque ele sabe que ele pode confiar. Deus ele não vai dar unção para meninos. Mas no nível de maturidade que você começa a crescer nele, ele vai começar a mostrar algo para você. Às vezes eu achei tremendo o que ele falou. E ele falou, Deus ele não vai mostrar tudo. E é verdade. É gradativo. Porque se ele mostrar tudo, você se amedronta. Da grandiosidade dele na sua vida. Eu quero dizer algo para você hoje. Aleluia. Não deixe nada te parar. Não ache que você é tão pequeno para a grandiosidade de Deus. Você está entendendo? Não limite o ilimitado que habita dentro de você. Existe um poder manifestado na sua vida. Você tem que começar a declarar a palavra de uma forma tão grande, misturada com a fé. E a unção, ela vai despedaçar todo o jugo. Esse é o tempo de nossas vidas.
É o tempo de você fazer grandiosidades. É o tempo de você ver milagres na sua vida. É o tempo de você fazer acontecer aquilo que está dentro de você. Pessoas estão levantando, Deus está levantando pessoas aqui, de uma forma tão grande evangelística, em que eu sinto um queimor no meu espírito através da unção e que o Espírito testifica dentro de mim, nesse lado aqui, e que eu vou fazer grandes coisas. É notório isso. Eu quero andar aqui, mas está puxando para esse lado. Fazer o quê? Discernimento ambiente. Amém? Deus quer fazer. Basta você acreditar. Entendeu, bandeira da Inglaterra? Amém? Diga assim uma palavra. Debaixo da unção do Espírito. Pode mudar minha vida. E pode mudar meu ministério. Porque o reino espiritual, diga, é mais real do que o natural. Aquilo que eu falar vai acontecer. Porque vai se manifestar. Porque o Senhor, diga, porque o Senhor, Ele faz mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele é Deus. Aleluia! Você se alegra. Chegou a hora em que você é triunfante. Está na hora de você triunfar. Está na hora de você pegar. Eu vejo aqui pessoas que vão numa forma de uma palavra. E que vão andar num nível de manifestação que nunca foi feito antes. Você está entendendo? Esse é o tempo em nossas vidas. Aleluia. E vamos lá. E uma das outras formas de discernimento de espírito é sonho. Amém? Deus pode também falar em sonhos. Vamos lá em Gênesis, amém? Capítulo 41. Todos abriram lá. Isso aqui não abriu foi eu, peraí, viu? Aleluia. Rapaz, eu estou muito alegre hoje, rapaz. Aleluia. Amém. Deus é bom. Isso mesmo. E em todo o tempo, Deus é bom. Amém. Diga assim, Deus é o Pai da eternidade. Diga assim, Ele não tem sombra de variação. Amém. Diga assim, Deus, Ele é mais do que constante, diga. Porque Ele é eterno. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. O som está muito forte aqui. Aleluia. Versículo 6. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 41. Amém. Vamos lá, pula lá no versículo 14. Amém. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou a roupa e foi se apresentar a Faraó. Amém. Versículo 15 diz assim: E este disse: Tive um sonho, e não há quem interprete, e ouvi dizer, porém, ao teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Diga interpretá-lo. Versículo 16 diz assim: Respondeu José:
Não é isso em mim, mas Deus que dará resposta favorável a ti, Faraó. Versículo 17 diz assim: Então contou Faraó a José, no meu sonho, este está eu de pé na margem do rio Nilo. Versículo 18 diz assim: Eis que subiram dele 7 vacas gordas, formosas, à vista de que pastavam no carriçal. Após subiam outras vacas fracas, muito feias, vistas, magras. Nunca vi outras assim deforme de toda a terra do Egito. Versículo 20 diz assim: As vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de terem engolido, não davam aparência e devorado. Continuava ruim com um princípio. Então eu acordei. Amém? Aleluia. Versículo 22 diz assim: Depois vinha o meu sonho que essas 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e boas. Pois elas nasceram de 7 espigas secas e mirradas, crescendo no vento oriental. Pula lá no versículo 26, amém? As 7 vacas boas serão 7. E aí José começou a interpretar, amém? Vamos lá no versículo 25, perdão. Então lhes respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. Versículo 27 diz assim: Mas as 7 vacas magras e feias subiam após as primeiras, e serão 7 anos, bem como estes 7 espigas mirradas, que crescem no vento oriental, serão 7 anos de fome. Amém? Versículo 29, vamos dar um pulo lá. E vês que havia 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Né? Versículo 31, vamos lá. E não será lembrada da abundância da terra, em dada fome que seguirá, porque será gravíssima. E o sonho de Faraó foi dúplice, porque como conseguia estabelecia por Deus, Deus se apressava em fazer. Agora, José falando para Faraó: Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre ele na terra do Egito. E faça assim, Faraó, e ponha administradores sobre toda a terra. E toma a quinta parte dos frutos da terra, do Egito, dos 7 anos de fartura. E ajunte administradores e a colheita que virão. Escolha o cereal e depois ao poder de Faraó, para manter as cidades e que aguardam. O mantimento será de abastecer a terra nos 7 anos de fome, e haverá no Egito, para que a terra não pereça. E o conselho foi tão agradável aos olhos de Faraó e todos os seus oficiais. E disse Faraó, versículo 38, aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, a quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus fez saber de tudo isto, não há tão ajuizado e tão sábio como tu, José. Através de um sonho, ele interpretou. José é o sonhador, profeta. Mas diga assim: houve um fim proveitoso. Por causa que José interpretou esse sonho, ele se tornou governador junto ao rei do Egito. Tudo que o profeta vai fazer tem um fim proveitoso. Se não vier, você tem que pensar um pouquinho. Mas o genuíno tem que ter um fim proveitoso. Algo vai trazer vida. Você está entendendo? Amém? As coisas começam a acontecer. Aleluia. E o profeta sempre vai apresentar a santidade. Ele vai falar conforme a palavra aquilo que tem para acontecer. Mas ele flui. E no ofício dele, na vida dele, é dessa forma. Não precisa dizer que é. As pessoas vão ver que ele é. Porque o ofício ele mesmo denuncia. Você está entendendo? A unção ela mesmo, ela fala por você. Amém? Aleluia. E para fechar, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite.
A palavra profética é uma luz da candeia. Amém? A palavra profética, ela é uma luz que brilha no meio da escuridão. A palavra profética, ela deixa aplanado aquilo que está escabroso. Amém? Ela faz que traz um nível de revelação para deixar, para que você entenda aquilo que Deus quer falar para você. Amém? Glória a Deus. Abre lá, 2 Pedro. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 2 Pedro, capítulo 1. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Versículo 18. Ora, esta voz vindo do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19, eu quero que você frise aí. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem de atendê-la, como também uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia se clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra profética é isso. Ela é uma luz que brilha no reino espiritual, em que o momento do seu entendimento ela pode trazer uma revelação, em que você estava de uma certa forma, você vai entrar em outra. A palavra profética, ela sacode você por dentro. O profeta sempre vai falar através da inspiração para aquilo, para atender. E a necessidade para você saber aonde você está e como você deve andar. Você está entendendo? Porque se completa. Está vindo uma inspiração muito forte aqui. Eu sei que pessoas estão sendo edificadas por dentro, mas outras estão sendo despertadas. Eu vejo pessoas aqui que estão descobrindo agora. Eu agora estou entendendo o que eu sou, pastor. Eu sou assim. Amém? Porque a palavra de Deus ela traz vida. Ela traz vida. A palavra profética, ela pode te tirar no momento em que uma pessoa está em prisão e trazer ela em vida. Ela é como o sol que brilha a meio-dia. E deixa tudo aquilo em ordem. Amém? Aleluia. E para você que se identificou com isso, e agora vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Que tem uma chamada profética. O profeta genuíno sempre vai levantar pessoas. Ele não vai matar. O profeta genuíno sempre vai levantar pessoas na chamada e vai edificar outros. Mas vai exortar para quando tem que ser exortado. Vai consolar quando tem que ser consolado. Porque o profeta ele não aceita coisas erradas. Mas ele sempre vai falar na verdade. Porque ele sabe que a verdade liberta. Essa palavra nos respalda. Mas você pode perguntar, Júnior, qual é a maior profecia? Pegue sua Bíblia e levante alto. Essa aqui. Essa aqui é a maior profecia. O profeta sempre vai honrar a palavra. Ele vai honrar Cristo.
Essa palavra das Escrituras, ela é a maior profecia. Você não precisa mais procurar grandes conselhos. O Espírito habita dentro de você, ele te aconselha. O profeta, ele vai vir falar, ele só vai testificar o que já está dentro de você. Porque a luz já brilha dentro de você. O profeta antigamente, na antiga aliança, não. Pairava sobre ele, ele era um visionário. Mas hoje não. O maior visionário habita dentro de você. As coisas serão edificadas dentro da vida de você. Eu só posso falar coisas que vai ser confirmada na vida de você. Através das asas do Espírito, mas já está dentro de você. Amém? Eu queria chamar o grupo do louvor. Amém? Acabou. Cenas para o próximo capítulo depois. Mas eu não posso deixar de ter essa direção. Amém? Senão Deus vai me cobrar. Mas que você que recebeu essa ministração hoje, aleluia, e que já foi testificado dentro de você, eu quero dizer para você que vale a pena ser profeta. Que vale a pena você andar nessa chamada. Chegou o tempo de você parar que não pode. Deus disse para você que pode. Eu quero ver vocês aqui. Quem são vocês? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Chegou o tempo de você fazer aquilo que é para desbravar a sua vida. A unção profética, ela é desbravadora. E quanto mais você confiar nesta unção, mais revelação vai vir na sua vida. Quem tem convicção da sua chamada profética? Um profeta é uma profetisa do Senhor. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Não é por força nem por violência. Mas hoje a vida de vocês não será mais da mesma forma. Deus vai fazer uma nova história do que vai acontecer na vida de vocês. A palavra vai vir com mais velocidade. Aleluia, a revelação vai vir mais forte. O discernimento será mais aguçado. Hoje será levantado a vida de vocês. Chegou o tempo. Aleluia.